Já estou com ele, Lucas Basílio, bom dia. Grande dia a você, Cláudia, que nos acompanha aqui no Bom Dia Cidade. Ótima quarta-feira para todo mundo, e quarta-feira normalmente é dia de futebol, né? Então estamos aqui para atualizar as novidades. Para conseguir sonhar aí com esse acesso, né, Ainda Lucas? dá tempo, né? Ainda dá tempo, mas tem que agir rápido, tem que ser urgente. Tanto que Júnior Rocha foi demitido na última segunda-feira e horas depois o Vinícius Bergantin já estava sendo anunciado como novo comandante. Ele foi apresentado de forma oficial nesta terça-feira. O Caio Oliveira esteve por lá e acompanhou a entrevista coletiva para até saber as primeiras impressões, né? As primeiras perspectivas do treinador da Ferroviária. Vamos ouvir como foi. Bom dia, Cairo. E vem, fez o que tinha que fazer, né, Lucas? Exatamente. Ponto importantíssimo trazido lá de Campinas nessa luta contra o rebaixamento, né? Mas foi suado, hein? Sim. Foi sofrido ali nos últimos instantes, jogando lá no Brinco de Ouro da Princesa, diante do Guarani. O Galo Vermelho perdia até os 50 minutos do segundo tempo. Já estava ali nos acréscimos finais quando alcançou o empate. O repórter Diego Alves acompanhou de pertinho como foi o jogo e agora vai chegar para contar pra gente. Bom dia, Diego. Nessa luta aí pela classificação, né, É Lucas? isso, todo mundo estava muito receoso, né, que o Palmeiras fosse eliminado com uma rodada de antecedência, caso não conquistasse a vitória ontem jogando em casa diante do Botafogo. Mas mesmo sem convencer muito, os palmeirenses chegaram a tomar um susto, saíram perdendo, mas se recuperaram e venceram o time de Ribeirão Preto, jogando lá na capital paulista. Eu digo que o Verdão não convenceu porque além de sair perdendo, com esse gol que a gente vai ver aí do Alexandre Jesus, o Pantera ainda deu trabalho, viu? O goleiro Everton teve de trabalhar, fazer algumas defesas. Poderia até ter aumentado a vantagem, mas ainda no primeiro tempo o Estevão fez esse golaço aí. Driblou todo mundo e mandou pra rede. E já na reta final do jogo, o Facundo Torres vai fazer esse gol aí, ó. Depois da cobrança de escanteio, um bate-rebate, ele mandou pra rede. E outro jovem, né, o Luigi, fez um golaço também, mandou no ângulo e decretou o marcador a favor do time da casa, 3-1. E o Palmeiras segue com chances de classificação na rodada final no domingo. Mas a missão palmeirense, Cláudia, é a seguinte: para classificar, precisa vencer o Mirassol atuando como visitante e torcer para uma derrota da Ponte Preta. A Ponte Preta recebe o Bragantino em Campinas. O São Bernardo, que é o líder desse grupo, o grupo D, na verdade empatou ontem com a Portuguesa, perdia até o finalzinho, os acréscimos, e acabou alcançando um gol de empate de pênalti, 1-1. Com esse resultado, o São Bernardo já garantiu a classificação. Então o São Bernardo já está garantido na fase eliminatória. Vai ficar entre Ponte Preta e Palmeiras. O Palmeiras tem essa missão um pouquinho mais complicada aí, que não depende só das próprias forças, né? Precisa vencer o Mirassol e torcer por um tropeço da Macaca. Que vem só notícia boa. Só notícia boa. Era o objetivo principal do Velo Clube, né? Nessa primeira participação depois de 46 anos na primeira divisão paulista, e teve festa em Rio Claro, né? Não poderia ser diferente. A torcida empurrou, o Galo Vermelho fez bonito, não apenas ontem, né? Mas em toda a campanha nessa Série A1 de Campeonato Paulista, depois de 46 anos, o Velo Clube continua pro ano que vem. O Vitor Diagonel e o Caio Oliveira estiveram por lá, acompanharam tudo de pertinho e chegam agora para contar como foi a festa do Fico lá do Velão no Benitão. Fala aí, Caio. Para a Ferroviária, que precisa da vitória, principalmente para conseguir voltar para esse grupo, né, dos classificados. Porque deu uma embalada, né, com a chegada do técnico Vinícius Bergantin. Ele estreou com vitória, só que aí já veio um empate na rodada passada, então já começou a ficar uma situação meio delicada para o time da Ferroviária, se tratando de tabela de classificação, né? A Locomotiva tem uma boa oportunidade de pontuar, mesmo jogando fora de casa nesta quarta-feira. Isso porque a gente já vê na tela aí, o adversário da Ferrinha hoje não vai bem na competição, é o São Bento de Sorocaba, né? É apenas o 14º colocado, uma posição acima da zona de rebaixamento. A equipe de Sorocaba tem o pior ataque do torneio, apenas 6 gols em 12 jogos, até por isso a pressão pela vitória da Ferroviária acaba sendo maior. A Ferroviária, como eu disse, vem de uma vitória e um empate nos 2 últimos jogos, os 2 últimos sendo comandada pelo Vinícius Bergantin. Rodada importante, decisiva nas pretensões tanto de Ferroviária como de Rio Claro na A2. Mas a vitória é fundamental para todas as equipes da nossa região na rodada dessa quarta-feira. Tá certo. Lucas, acompanha tudo que vai rolar hoje, nessa quarta-feira no esporte, e atualiza pra gente. Obrigada, viu, Lucas? Ótima quarta pra você, bons jogos. Claro que no GE a gente fala mais desse esquenta da rodada de quarta-feira, mas amanhã aqui no BDC a gente traz todos os resultados. A todos um forte abraço, ótimo dia e até amanhã.